eu quero trazer uma sequência de um plano de implementação de uma IA na operação de vocês. Eu vejo muita gente querendo implementar, mas eu vejo pouca gente de forma operacional implementando de fato uma IA que funcione. Então eu quero mostrar qual que era o cenário anteriormente, como que é o cenário hoje, o que a gente deveria implementar por etapa e como que a gente conseguiria fazer com que isso de fato funcionasse na operação das empresas. Primeiro passo, a gente precisa entender por que as empresas precisam de dados estruturados para começar a trabalhar em cima deles. Não adianta você tentar implementar uma IA para executar algo ou para automatizar algum processo ou para te responder dados específicos se você não tem um planejamento bem estruturado. E a gente vai passar por algumas etapas para falar desse planejamento. Uma primeira etapa é entender o que a empresa espera com os dados. Se você não tem um planejamento do que a sua empresa espera com os dados que você está trabalhando, você não vai conseguir avançar. Vai ser impossível você avançar sem um bom planejamento, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de tratar é, se você não tem dados, você está falando pura e meramente a sua opinião. E aí eu costumo brincar, eu gosto muito de uma frase que ela fala o seguinte, quando o assunto é análise e não existem dados, se a gente está falando somente de opinião, entre a sua opinião e a minha, eu vou ficar com a opinião de quem paga a conta. E é isso que os empresários pensam. É isso que a maioria das empresas pensam. Você chega na frente de um empresário e quer convencer ele a executar algo, fazer algo. Você quer convencer ele a trabalhar de certa forma ou analisar a empresa por um certo ângulo. Se você não tem dados, você só está dando a sua opinião. E nesse cenário onde a gente fala de opinião, não tem muito como você avançar, não tem como você dar credibilidade para as análises que você tem. Então, a gente precisa primeiro estruturar dados de forma clara, sofisticada e estruturada. Como que eu faço isso? Como que funcionava a vida antigamente? Primeira coisa, você tinha gerentes e diretores buscando alguma informação para tomar decisão. Então, eles não têm tempo nem capacidade de buscar os dados na origem. Então, vou dar um exemplo básico. Sou gestor de uma operação, estou aqui como diretor ou gerente, ou até mesmo o dono, e eu quero tomar uma decisão de investimento. Qual a informação que eu preciso? Para eu tomar uma decisão de investimento, a primeira coisa que eu preciso saber, eu tenho caixa. Depois, eu tenho capacidade de pagamento. Isso vai impactar no meu resultado de caixa ou resultado de investimento? Eu preciso de crescimento caso eu faça esse investimento? São várias perguntas que antes de um diretor tomar essa decisão, ele precisa avaliar. E aí o que ele recorre? Ele recorre a analistas. Os analistas é quem vai avaliar dados e entregar insights. Então, por exemplo, nesse caso, ele vai atrás de um analista financeiro ou de um coordenador, algo do tipo, independente do fluxo aqui da informação. Quando você chega no analista financeiro, para eu poder entender o caixa, eu quero um relatório de fluxo bancário dos últimos 5 anos, dos últimos 6 meses, por exemplo, para saber como é que está se comportando o meu caixa. Entendi o meu resultado de caixa nos últimos 6 meses, eu vou avaliar e falar, olha, peraí, eu acho que pelo fluxo que eu tenho, se caso eu coloque uma parcela a mais, não vai impactar tanto. Ali eu começo a entender minha capacidade de pagamento. Eu vou entender minha capacidade de pagamento a partir disso. Com isso aqui, eu vou saber meu saldo bancário. Com isso, eu começo a entender o meu caixa. Eu quero saber qual que é o impacto no meu resultado. Eu vou solicitar minha DRE dos últimos meses e a projeção pelo meu orçamento. Eu começo a entender o meu caixa. Com isso aqui, eu vou saber qual é a minha rentabilidade, meu resultado. E agora eu quero um break-even em investimento. E aí eu vou saber se eu preciso ou não crescer a minha empresa para conseguir avançar nesse cenário. Com isso aqui, eu já decidi o que o gerente quer, o que o analista vai analisar e o que ele deveria entregar. Caso o analista tenha alguma dificuldade nesse caminho, o diretor, o gerente, ele pode recorrer também a um especialista. Eu não estou conseguindo fazer minha análise, minha DRE não está funcional. Ele pode recorrer a um consultor, a um auditor, para que garanta que os dados estão corretos. Com isso, ele vai receber o quê? O que o gestor vai receber no final das contas? Relatórios, ele vai receber um gráfico, ele vai receber tabelas, ele vai receber várias informações que ajudam ele a tomar essa decisão. Esse sempre foi o caminho da vida, sempre seguiu isso aqui. Quando você entende isso, você começa a fugir de dar a sua opinião em alguns cenários e passa a responder a partir de dados estruturados e consistentes. Quando você tem isso aqui, você vai entender que a empresa vai buscar com o tempo
uma forma de agilizar essa informação. Eu não posso depender, para eu poder ter uma informação estruturada, por exemplo, eu ter uma DRE, que toda vez que eu for solicitar essa DRE, o meu analista tem que gerar um relatório. Vamos colocar que a minha DRE está pronta, tá? Nem estou falando que a DRE tem que ser construída, não. Toda vez que eu tenho que fazer uma análise dessa, ele vai gerar relatórios de um ano inteiro, ele vai buscar os meus relatórios, o meu budget, meu orçamento, né? Vai buscar meu orçamento e vai analisar esses dados para ele começar a montar um relatório para mim. Se eu dependo disso, a minha operação começa a ficar muito inviável, porque eu não vou conseguir crescer nesse cenário. É um cenário muito complexo de crescimento. Com isso, o que as empresas passam a buscar? Eles passam a buscar uma visão através de IA. Como que eu posso fazer para que todas essas informações que eu preciso para construir a minha análise, como que eu faço para que essas informações estejam estruturadas e disponíveis dentro de com a busca por isso? O que começou a acontecer? Qualquer analista que tenha uma mera capacidade de entendimento de dados, ou que seja curioso, começou a entender como é que funcionava os BIs. A partir daí, o mundo acabou, a vida ficou mais difícil. Só mudar eu tô no meu... Achei que eu estava com o teclado errado. Os analistas começaram a entender como que funcionava essa visão de BI e começaram a substituir um pouco o Excel por isso. Então, eles começaram a organizar dados. Então, basicamente, buscava uma pasta dentro da operação. Dentro dessa pasta, salvava quilos de Excel, aqueles que são um pouco mais avançados, talvez salvavam XML, alguns mais avançados ainda, talvez estavam buscando dados de texto. Isso aqui não para, tem gente que eu já vi buscando dados a partir de PDF. Pegava o PDF, passava por um Power Query, jogava ele dentro do Excel, dentro desse Excel, ele via os dados de forma estruturada e a partir dali mandava para um BI. Então o céu aqui é o limite, tá? Organizava esses dados, importava em um BI e a partir dali ele começava a construir visual. Quando isso começou a rodar, a gente começou a ter um bloqueio dentro das operações, que é o seguinte. Às vezes, eu tenho um analista fiscal ou um analista financeiro que conhece um pouco mais desses dados. Esse analista financeiro acabava fazendo o quê dentro de um cenário como esse? Conhecendo um pouco mais os dados da operação. Ora, ele salvava os arquivos, armazenava os arquivos em uma pasta, armazenava em um Excel, vamos colocar em um Drive da vida, seja SharePoint, seja Google Drive. Ora, ele arquivava uma nuvem genérica ou dentro, por exemplo, de algum ambiente que ele tinha lá dentro de uma rede. Com isso aqui, os dados começaram a se perder em vários ambientes e você não tinha uma gestão clara dos dados. Começou uma implantação mais estruturada dentro das empresas. E aí é o caminho que eu preciso que vocês comecem a pensar antes de ter... Se eu tenho esses dados aqui, que hoje um analista financeiro fica coletando os dados todos os dias, coleta os dados, analisa e retorna, coleta os dados, analisa e retorna, atualiza dado manual, busca dados dentro de um ambiente, monta tabela, traduz, isso começa a travar a operação. Por quê? Porque eu fico na mão de um analista específico. Às vezes a empresa contrata um analista de dados, mas mesmo assim, sem estrutura, esse analista de dados rapidamente fica colapsado de trabalho e ele não consegue dar vazão na quantidade de demanda que as áreas vão solicitando. A partir daí, começa uma implantação estruturada de um banco de dados. Então eu tenho ali uma análise, um mapeamento do quê? Das origens que eu tenho. Um mapeamento da origem de dado. Normalmente, quando essa origem de dado está dentro de um servidor, por exemplo, está num servidor interno, quando eu tenho esse cenário, eu acabo tendo a opção de uma conexão por local. Quando eu tenho um sistema hospedado em nuvem, eu já dependo de APIs para conectar até esses dados. Então, para começar a estruturar os dados, a gente precisa mapear o que aconteceu na empresa e que tipo de dado que eu quero levar. Eu quero levar para IA um dado de manual, um dado de análise, um dado estruturado. Então, eu preciso definir que tipo de informação eu preciso entregar para a diretoria tomar decisão. Entendido isso, eu preciso analisar qual tipo de informação faz sentido para a diretoria utilizar. Passo isso na mão dos especialistas que eu tenho acesso para validar e garanto que eu tenho uma entrega tangível daquilo que eu quero de fonte de informação. Por exemplo, eu quero poder ter sempre dentro de um ambiente, seja ele uma IA, seja um BI, eu quero ter acesso a um ambiente onde eu vou armazenar lá dentro dados de uma DRE, de um fluxo de caixa, de uma análise de resultado, de um investimento, de uma projeção de um orçamento.
Eu mapeio tudo que eu quero deixar como dados estruturados para que sejam analisados por um BI ou por uma IA. E a partir disso, eu começo a entender um pouco mais da minha operação e aí eu posso começar a pensar em implantar inteligência de dados aqui dentro. Mas se eu não tenho isso ainda, esquece, é besteira fazer o restante. Então, qual que é o cenário? Você tem que seguir exatamente a trilha que o mundo passou por ela por anos. Se você não tem uma análise, e essa análise pode ser feita através de um BI? Pode. Através de uma IA? Pode. Você pode mandar vários dados de uma decisão que você precisa tomar e falar para a IA, quais são as informações que você precisaria para me ajudar a tomar essa decisão? Ela vai te falar. E você vai buscando essas informações. A IA pode te ajudar em muito mais coisas do que simplesmente te entregar respostas prontas. Ela pode te ajudar a planejar. Mas você precisa saber fazer isso.